Doutor Humberto, me escuta? Escutando perfeitamente. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Essa é a quarta live do Conselho Técnico da ACNB, Nelore do Brasil. Com muito orgulho, eu, Rafael Zoller, presidente do Conselho, estamos cada vez mais interativos, em contato com o nosso associado, em contato com os criadores, os apaixonados pela raça Nelore. E hoje, com um convidado muito especial, Humberto Tavares, titular da Fazenda Sucuri, vem fazendo um trabalho de seleção reconhecido na raça Nelore, também um dos criadores da Confraria da Carcaça, outro trabalho que vem desenvolvendo e criando muito adeptos. Então, doutor Humberto, queria escutar do senhor para que você se apresentasse, falasse um pouco para os nossos telespectadores aí, espectadores, na verdade, contasse um pouco da sua história de maneira resumida, da onde veio a experiência com a raça Nelore. E lembrando, quem nos assiste, ele é um dos 5 integrantes do nosso conselho. É uma pessoa com vasto conhecimento e eu gostaria que o senhor, de uma maneira breve, falasse um pouco para nós da onde vem a paixão pela raça Nelore e essa experiência toda. Por favor, doutor Humberto. Bom, eu sou engenheiro de formação e em 1986, por essas voltas que a vida dá, eu passei a conduzir os trabalhos da agropecuária do lado da minha esposa. Eu já tinha experiência em pecuária do lado do meu pai. Ele tinha uma fazenda em Uberaba e mais ou menos nessa época ele decidiu vender essa fazenda e dividir o dinheiro com os filhos, e isso permitiu aos filhos comprar a Fazenda Sucuri e alojar o rebanho Nelore que ele tinha, levando lá de Uberaba para Goiás. Então, a origem minha é desse rebanho que veio do meu pai. E pelo fato de eu ser engenheiro, eu sempre direcionei a seleção para números, né? Então, desde o início, morando aqui em Ribeirão Preto, muito perto do Instituto de Zootecnia, eu me aproximei deles e comecei a beber dessa fonte do melhoramento. Gostei muito e, desde o início, então, apliquei isso ao rebanho que veio lá de Uberaba, né? E direcionando ao melhoramento. Naquela época, a gente não tinha praticamente informação nenhuma. Existia o sumário Embrapa ABCZ. E a gente tinha lá nesse sumário 2 características: peso a desmama e peso a sobriano. Incrível, não existia nem circunferência escrotal. Então a gente viu nascer todo este trabalho científico de dar números, né? A primeira coisa que foi surgindo foi a circunferência escrotal, e depois foram se agregando mais características, né? De tal maneira que hoje a gente tem aí um índice composto. Os principais programas de melhoramento trabalham com índices compostos. Perfeito, doutor Humberto. Aproximadamente há quantos anos o senhor cria, só para a gente dar uma noção aqui para os nossos espectadores, aproximadamente quantos anos o senhor tem assim, contato com a raça Nelore? Esse rebanho veio do meu pai, ele começou em 1980, né? Então, a gente está completando agora 40 anos, se a gente for lançar a mão disso, né? E 30 anos na minha mão, já com a minha filosofia, né? E todo muito o aprendizado que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? A gente, no começo, é muito entusiasmado e gosta de usar números, né? E devagarzinho a gente vai começando a perceber
que nem tudo na vida se resolve com números, né? Então, exatamente. Bom, para quem nos ao longo assiste, dessa essa trajetória. é a live da Nelore do Brasil. Hoje com o Humberto Tavares. Eu vi que muitas pessoas entraram agora. Então, nós vamos falar hoje sobre índices de seleção. Uma palavra bonita, mas que, se não explicada, não diz muita coisa. Sabemos que os principais programas de melhoramento hoje são pautadas nas DEPs, né? As famosas diferenças esperadas nas progênies, aonde um reprodutor é avaliado pela eficiência da sua progênie e comparado com os demais. É muito comum no Brasil, né, esses programas de melhoramento usarem um índice final, um índice de seleção. Este índice contempla várias características em diferentes pesos. Então, nós temos as características para peso, né, o que a gente chama as produtivas, né, as características que no início dos programas de melhoramento eram muito selecionadas somente para essas características de peso. Depois, em um segundo momento, entrou as características reprodutivas, né? E mais recentemente as características de carcaça. Então, foi muito comum no início dos programas selecionarem peso, 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 e isso levou a alguns benefícios e outros, vamos dizer assim, defeitos, né? Então, doutor Humberto, eu queria que o senhor, de uma maneira também, já introduzindo no assunto, nos dissesse e explicasse, primeiro, o que é o índice de seleção, como ele é composto, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre como usar e por que não se basear apenas no índice final de um determinado programa. Por favor. Bom, em primeiro lugar, nós temos programas muito competentes, né? Existem vários programas de avaliação genética, todos eles lastreados em pessoal da mais alta qualidade. E esses programas, basicamente, eles processam os dados que são coletados no rebanho, os dados que a gente mede, a gente chama de dados fenotípicos, né? Então, eu meço um peso, eu dou um score corporal, eu meço um intervalo entre partos, né? Tudo isso são características que a gente entrega aos geneticistas e eles, por sua vez, com grande competência e cada vez mais usando ferramentas cada vez mais aperfeiçoadas, nos entregam as DEPs, né? Que são diferenças esperadas na progênie. Essas DEPs existem, a gente pode classificar basicamente em 3 grupos. Um grupo são as características ligadas ao crescimento. Então, a gente tem peso, ganho de peso, né? Ganho pós-desmama, ganho até do nascimento a desmama. E essas características são bastante interessantes. A gente procura um animal de corte, a gente deseja que o animal tenha bom desempenho, né? Um outro tipo de características está ligada à reprodução, que são idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, né? Habilidade materna e por aí afora. Então, essas são as características maternais. Um terceiro grupo são as características de carcaça. Então, a gente tem, através de medições de ultrassom, a gente consegue olhar por dentro do animal e ver a quantidade de carne que ele tem, né? Alguns parâmetros que vão definir como ele vai apresentar-se na desóssea, né? Ele vai ser um bom produtor de carne, um bom desossador de carne, ou ele vai ser um animal que vai produzir muito osso ou muita gordura, né? A gente tem a possibilidade de medir gordura também, que além de ser uma
característica necessária ao resfriamento da carcaça, está muito ligada à reprodução também. Então, a espessura de gordura, embora seja uma característica medida com ultrassom, está bastante ligada também à parte maternal, digamos assim, da equação, né? E, finalmente, tem o marmoreio ligado à palatabilidade, suculência, e, recentemente, descobriu-se até mesmo a maciez. Então, esses 3 grupos de características, o melhorista, né, se depara com ele tem um rebanho, ele quer melhorar, e é possível, e está comprovado na literatura, que um bom começo, um excelente começo, é você combinar todas essas características num índice. Então, você tem um índice que ele vai ser composto de características de ganho de peso, né? Características ligadas à reprodução e características ligadas à carcaça. De tal maneira que você faz um progresso, digamos assim, simultâneo nessas características, né? Idealmente, a ideia é essa aí. Perfeito, doutor Humberto. Me perdoe cortar o senhor, então eu vou, de uma maneira prática, fazer um resumo para quem nos assiste. Nós acabamos de falar sobre índice de seleção. O doutor Humberto colocou de maneira prática e objetiva que este índice é composto basicamente por índices de crescimento, que são basicamente as pesagens, índices de reprodução, que são os partos e dados ao primeiro parto, intervalo de partos, a parte reprodutiva, e um terceiro índice, a questão de carcaça, né? Que os programas agora vêm explorando um pouquinho mais. Muito bem, nós já sabemos como é composto o índice e sabemos que muitos plantéis utilizam este índice como ferramenta de seleção, né? O senhor vai começar a abordar agora essa questão. Se é ou não é seguro usar como ferramenta de seleção este índice, ou, em outras palavras, para determinados plantéis que não têm ainda um caminho a seguir, ou seja, um início de trabalho, a pessoa precisa de um diagnóstico do seu próprio plantel, adquiriu, por exemplo, fêmeas de ambos criatórios, o índice pode sim ser uma referência, mas vou devolver como pergunta: ele é a verdade absoluta para uma seleção, por exemplo? O índice está comprovado que ele é um excelente começo, mas não necessariamente é o melhor caminho você seguir perseguindo esse índice, embora tenha correntes de pensamento aí que acham que o ideal é continuar eternamente maximizando esse índice. E isso tem, na minha opinião, né, na minha concepção, tem gerado problemas que a gente está constatando na raça Nelore. Então, o índice é muito bom no início, tá? Ele permite você selecionar várias características ao mesmo tempo, melhorar várias características ao mesmo tempo, desse rebanho hipotético que está começando, né? Ele permite, ao olhar os sumários de touros, verificar, classificar, ranquear os touros, né, de altamente melhoradores a animais questionáveis, né? Então, existe essa possibilidade também. E é uma questão assim, mais avançada, a gente perceber que existem certos animais que têm um índice grande, mas eles são, vamos dizer, desbalanceados. Então, eles são muito fortes para ganho de peso, por exemplo, e deficientes em outras características, tipo leite, né, ou características de carcaça. Então, o índice em si não é o caminho a ser seguido. A gente tem que olhar, ranquear os touros e aí começar a eliminar os animais problemáticos. Então,
Os rebanhos que fazem seleção praticam isso, esse é o dia a dia deles, né? A menos que eles estejam preocupados, e tem alguns rebanhos que estão preocupados, na apresentação de animais recordistas. Então, esses rebanhos já têm uma outra filosofia. Eles querem se apresentar como líderes, campeões do sumário, né? Mas eu acho que esse não é o caminho mais sadio. A gente tem que usar os índices para dar uma peneirada nos animais, né? Ter a consciência de que esses índices são aproximações, existe a acurácia, né? Então é pouco falado também, né? Não é só dizer se um animal é top 0,1, top 1%, DECA 1. Há que se verificar também qual é a acurácia dessa avaliação. E a acurácia sendo baixa, a recomendação técnica a ser feita não é confiar na avaliação, é usar uma cesta de animais, uma cesta de touros, de tal maneira a diluir o risco, porque essa avaliação no início, quando o animal tem pouco progênio ou nenhuma, ela é muito imprecisa. Então, Sim. a maneira certa de se usar... E é importante a gente fazer um parênteses. Uma cesta de touros, e não achar que aquela avaliação é a voz divina. Perfeito, doutor Humberto. Eu só queria fazer um parênteses nessa questão sobre a acurácia e a DEP, né? Nós estamos numa live bastante técnica, é uma live do Conselho Técnico da Associação de Nelore do Brasil. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quem nos assiste de algum termo, fique à vontade para perguntar. Mas eu acho importante a gente citar essa questão da acurácia. Não significa que um líder de sumário, um jovem reprodutor que esteja como bem avaliado para aquela determinada característica, vamos colocar aqui, ele é bem avaliado para leite, por exemplo, DEP maternal, efeito direto, não significa que esse touro vá ser bom, porque quando ele nasce, antes de ter filhos, existe uma matriz de parentesco, ou seja, esse índice é gerado em relação aos pais, né? E não necessariamente esse touro vai ser bom como é projetado essa DEP no início da vida reprodutiva. E, mais importante que isso, não deixar de usar também os touros, tá? Que são mal avaliados com acurácia baixa. Vou explicar melhor. Se você tem uma descendência conhecida, conhece bisavó, avó, mãe de um determinado reprodutor, sabe que suas mães, avós e bisavós, sempre de linhagem leiteira, sempre deram leite, emprenharam cedo, intervalo entre partos regulares, e às vezes por ser filho de um determinado touro mal avaliado para uma característica, pode ser que a avaliação venha a não ser a mais positiva. Mas isso não significa que o touro vai ser ruim. Significa que pela projeção de parentesco pode ser ruim. Como muitas vezes pela projeção da matriz de parentesco pode ser bom e não é. Então, assim, os animais positivos devemos usar com critério, porque a acurácia é baixa. Os animais que nós conhecemos dentro da propriedade, dentro das nossas seleções, que nós temos histórico, né, de mães, de avós e bisavós, como eu já citei, nós podemos sim arriscar e provar que esses animais, lembrando que a interação sempre da genética, e o leite é a parte genética, é a parte fenotípica de ambiente, nutrição, né? E sabemos também que a própria genética já provou que não necessariamente um animal, irmãos próprios, que geram a mesma DEP, são iguais no seu dia a dia, ou seja, no fenótipo. É possível um animal irmão próprio ser muito mais pesado que o outro,
É possível uma fêmea parir e dar muito mais leite que a outra? Sabemos disso, né? Isso é perfeitamente possível, assim como nós humanos, irmãos próprios, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, também existem variáveis genéticas, né? Por isso a importância do grupo contemporâneo. O ideal é sempre nós avaliarmos animais no mesmo grupo contemporâneo. Animais de mesma idade, de mesmo sexo e que tenham um regime alimentar parecidos. Correto, doutor Humberto? Correto. Você tocou em dois pontos muito interessantes que merecem ser aprofundados. Em primeiro lugar, é a questão do parentesco. Então, a metodologia estatística usada para extrair essa, vamos dizer, estimativa do valor genético, ela usa a matriz, usa as relações de parentesco. De tal forma que o animal que é filho de um touro que está muito bem avaliado, mesmo que com baixa acurácia, usado em cima de uma vaca filha de um touro muito bem avaliado também, é muito fácil que esse animal tenha, ele não tem progênie nenhuma, né? Mas ele tem uma estimativa de valor genético muito alta. E isso tem sido usado como ferramenta para a fabricação de animais, de vendedores de sêmen, né? Animais que têm uma expectativa de serem muito bons, mas que ainda tem que se mostrar. E isso não só é impreciso, como gera um estreitamento de opções genéticas. Então, no momento em que você começa todo mundo pender para o mesmo lado e usar apenas os animais que o número que estão produzindo números, né? Passa a haver um estreitamento, a gente abandona linhagens, certas linhagens que certamente seriam úteis, né? E vai se concentrando o trabalho em cima desses animais de avaliação alta, supostamente alta, né? Esse é um grande problema, estreitamento genético. O outro problema que você citou assim de passagem, né, é que o índice de seleção ele não consegue captar coisas que o criador caprichoso vê. Então, ele sabe naquele lote de bezerros que estão sendo avaliados quem são os filhos das suas melhores vacas, né? Ele tem a observação de fenótipo desses animais e saber que alguns animais que ele vai selecionar para reprodutor não tem nenhum defeito de funcional, né? E esses defeitos, no afã de fabricar número, estão passando batidos, quer dizer, está sendo usado animais aí com sérios defeitos fenotípicos. E o criador caprichoso não permite que isso aconteça, porque esses defeitos, se incorporados ao plantel, eles são genéticos e não saem nunca mais do patrimônio genético. Mesmo que os filhos não apresentem esse problema, né? Mas está lá dentro, e isso tem o famoso atavismo, né? Uma hora aparece de novo. Então, que tem acontecido, né? Vou até olhar a minha tabelinha aqui. Vamos citar de forma prática o que o computador não consegue enxergar e o curral consegue enxergar, né, doutor Humberto? Então, eu vou citar um, o senhor complementa. Por exemplo, tem como um programa de melhoramento avaliar se o determinado touro tem um problema de aprumo? Não tem. Isso é uma avaliação de curral, uma avaliação fenotípica. E muitos criadores estão em busca do animal mais avaliado no papel possível, estão deixando de usar alguns critérios importantíssimos que foram os pilares da pecuária e do sucesso da raça Nelore, né?
que entre eles é a rusticidade, a capacidade de locomoção. Nós falamos muito sobre isso na live passada. Um animal, para ganhar peso, ele tem que ter uma estrutura de casco eficiente, uma estrutura de ligamentos, ossatura, precisa caminhar bem. Para que ele caminhe bem, ele precisa ter angulação de membros correta. Enfim, eu estou citando um dos exemplos, aprumos, que nós sabemos hoje que existem animais super bem avaliados, porém deixam a desejar na questão aprumos e ossatura e principalmente casco. Eu tenho notado muito nas centrais, nós vamos hoje olhar touros e você vê animais de casco pequeno, animais sem ossatura, animais com problemas sérios de aprumos, né? Então, isso é uma questão que se vê no curral, que se vê na seleção propriamente dita, né? Então, eu queria que o senhor continuasse esse raciocínio. Quais defeitos graves que nós também podemos levar para os nossos plantéis se apenas olharmos índices de seleção, esquecemos do curral, esquecemos da parte fenotípica? Então, o índice em si não garante que o animal não vai transmitir defeitos. E muita gente está caindo nessa esparrela de confiar e montar a sua seleção em cima de índice, né? Então, nós acabamos de entrar no segundo tópico aqui que eu tinha feito uma divisão, né? Que são os problemas. A gente falou das vantagens do índice, né? Dos índices, fazer uma seleção por índice. Agora nós estamos falando dos problemas potenciais, né? Então, essa parte funcional, né? Nós estamos cansados de ver animais nas centrais com características sexuais secundárias inexistentes, né? Animais com cara de vaca, né? Tipo de não são masculinos, né? Sem dimorfismo sexual, né? Locomoção, a gente tem problemas de pigmentação, tem linhagens aí famosas por problema de dorso-lombo, né? Ósteo prepucial relaxado, umbigo penduloso, torção testicular. Então, isso são coisas que não é culpa do índice de seleção, mas é culpa de uma busca de índice a qualquer preço, botando em reprodução animais que tinham que ser descarte. Eles são bois de corte e estão sendo usados como reprodutores, né? Esse é um grande problema de se fazer seleção por índice, né? Outra coisa, o índice não reconhece necessidades diferentes de ambientes díspares. O que é isso? Você tem certos ambientes que a gente não pode colocar excesso de desempenho, excesso de ganho de peso, porque o ganho de peso está correlacionado com o tamanho adulto. Então, naquele ambiente difícil, você vai produzir animais de alto ganho de peso e fêmeas também de alto ganho de peso, consequentemente de frame inadaptado àquele ambiente, né? O ganho de peso está correlacionado negativamente com a gordura. Então, esses animais, essas fêmeas, vão ser mais enxutas. Então, esse é um outro problema do índice de seleção. Ele não discrimina e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Não é só uma receita de bolos única, né? Um índice único, como são nos rebanhos, né? Nos programas, né? Esse é um outro problema que tem que ser levado em conta, né? E mais uma vez, desculpa interromper o senhor, em outras palavras, o mesmo animal, ou seja, um líder de sumário, ele pode ser muito bom para um plantel e muito ruim para outro. Porque muitas vezes ele é líder de sumário pautado numa principal característica. Por exemplo, sabemos que os índices de seleção são diferentes para os programas de melhoramento.
Então, tem programa de melhoramento que acaba dando mais ênfase. Nós já dividimos as características, né? Crescimento, reprodução e carcaça. Se determinado índice acha que é mais importante as DEPs para crescimento, aquele índice vai ter maior porcentagem para as DEPs de crescimento. Muito bem. O senhor bem colocou. Vamos colocar um animal grande num lugar que não tem comida, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Outro programa de melhoramento dá muita ênfase para a parte reprodutiva. Por exemplo, ele entende que a reprodução é a mais importante. Aí nós pegamos aquele líder de sumário e colocamos ele num coxo, numa alimentação extremamente balanceada, com capacidade para ganho de peso, com capacidade de conversão. Este animal, às vezes, selecionado para reprodução, por exemplo, não vai ter o mesmo ganho do que um animal que tivesse sido selecionado para características de crescimento. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a diferença que é, né, muitas vezes, um animal que é selecionado para características de crescimento e outro animal para características de reprodução. Por isso que lá no final nós vamos chegar a uma conclusão, né, que este índice, sim, pode ser prejudicial para as pessoas que só buscam esse resumão, né? Esta fórmula pode ser muito boa para uns, insisto, e deficiente para outros, né? Então, o senhor prossiga no raciocínio. Eu só gosto de colocar de uma maneira mais prática, muitas vezes para quem nos assiste, entender que esse índice final dos programas pode ser uma armadilha, dependendo do estágio de criatório e dependendo também qual é o objetivo do criador. Correto? Exatamente. Então, a gente tem avaliações genéticas muito boas, né? E a gente pode direcionar os animais para os ambientes diferentes. Então, não é simplesmente dizer que, porque é top 01, que muita gente compra lá, vai num leilão e compra um animal top 01 achando que essa é a solução para o seu problema. Na verdade, é preciso haver um aconselhamento direcionado, e isso é muito difícil, né, de fazer. Todo mundo hoje é tudo muito corrido, né? Facilita muito você vender sêmen, você vender touro. Olha, esse aqui é o grande destaque do leilão, é o top 01, é isso, é aquilo. Então, é mais difícil você perguntar para o comprador, me fala aí sobre o seu ambiente. E aí dizer para ele, olha, nesse seu ambiente, você não deve levar esse animal com essas DEPs muito exacerbadas no crescimento. Você tem que dar mais valor a características de carcaça, né? A essas características maternais, né? Ou você tem, no seu ambiente, você não pode levar muito leite, né? Então, o índice, ele a gente criou até, você falou resumão, né? Eu uso uma expressão também, o índice X-tudo, né? Ele engloba tudo e, ao mesmo tempo, não discrimina nada. Então, a gente tem que olhar, ser capaz, né, numa seleção mais avançada, de olhar as partes componentes do índice. Então, na minha seleção, de repente, eu já atingi um tamanho muito grande. Eu não posso mais continuar aumentando o frame, né? A gente tem a grande novidade aí, as DEPs de frame, né? Surgindo. É uma coisa que eu venho me batendo há muito tempo. A gente precisa dessa ferramenta, né? Precisamos da rendimento de desossa, né? A parte não é só aumentar a área de olho de lombo, porque a área de olho de lombo, o animal gigante tem muita área de olho de lombo. Porém, se você dividir isso pelo peso da carcaça, você vai ver que não é muito grande. Então, você tem que
ir mais além e ver a desossa, o rendimento de desossa. Isso já é um outro tipo de débito. Então, na medida que você tem uma seleção mais avançada, é natural que você abandone o índice. Então, o índice é bom para quem está começando, mas não é bom para quem está num patamar mais avançado. Aí surgem... a gente não tocou também no assunto de o índice ser viesado, né? Esses índices, de uma maneira geral, eles são muito viesados para crescimento. As características componentes do índice são bastante correlacionadas, a maioria, com o crescimento. Então, não é de se espantar que as fêmeas estão crescendo muito de tamanho e saindo fora da capacidade do ambiente. Então, precisa tomar cuidado. Aí chega, não, peraí, então temos que mudar o índice. Vamos botar mais gordura, vamos botar stability, né? Quer dizer, quando o diagnóstico não é mudar o índice. Se o índice estava errado, será que esse outro índice vai estar certo? Então, a gente precisa começar a ter um olhar para índices setoriais. Essa é a minha grande proposta. Vamos fazer índices setoriais de tal maneira que eu consigo direcionar melhor para as necessidades do meu cliente. Então, se o meu cliente vai produzir bezerros e vai vender para confinadores, e ele tem um ambiente muito bom, ele não precisa, ele consegue contornar problemas da reprodução, de tal maneira que vai entregar ao cliente dele animais de alto desempenho em confinamento. Se o cliente, por outro lado, tem um ambiente difícil, não adianta eu querer mandar um animal, um touro para ele, que vai exacerbar o crescimento, porque as fêmeas que ele vai produzir, que vão ficar no plantel dele, vão estar fora do ambiente dele. Então, o meu grande espelho, como eu comentei com você e comento aqui agora, né, é a Associação Angus-Americana. Ela não tem um índice único, ela tem índices setoriais, índices de reprodução, índice de terminação, índices de melhoria da carcaça, né, entregue ao frigorífico, né, e assim vai. O dólar, índices baseados em dólar, né? Dólar na desmama, dólar confinamento. Então, a gente precisa urgentemente ter essa visão e ver que é chegada a hora da gente questionar a existência de um único índice nos programas. Isso não é, a meu ver, sadio. A gente tem grandes, excelentes avaliações de DEPs, porém, essa combinação de DEPs no índice é perniciosa, né? Então... e a gente sabe que até mesmo dentro do mesmo programa há mudanças de índices, né? Claro, sempre buscando a evolução, sempre buscando a melhoria, mas isso por si só demonstra que o índice, de uma forma resumida, pode não expressar melhoramento genético de amplas formas, porque nós já provamos aqui, não adianta você ter um animal muito bem avaliado no índice, se ele não levar para dentro da tua propriedade o que você precisa, né? Então, em vez de você, o índice, para quem sabe analisar a régua de DEPs, mais atrapalha do que ajuda. Porque se eu quero levar leite, por exemplo, para dentro da minha fazenda, o próprio índice contempla, alguns índices contemplam 5%, outros índices contemplam 10%. Então, o índice não vai me levar a nada. Eu vou ter que ir no touro e ver qual é o touro que mais me coloca leite na sua régua de DEP para levar para minha fazenda. Muito bem. Só isso resolveria? Não. Você tem que ver as outras coisas que esse touro vai te levar de bom
levar de ruim, né? Então, o reprodutor perfeito não existe, né? Existe o reprodutor top 1 ou o líder de sumário, que o mercado hoje vende como ser o touro perfeito. Mas isso é uma colocação comercial, porque os líderes de sumário são líderes por uma somatória de pontos, né? E que esses pontos podem, sim, para determinados plantéis, não servir a nada, né? Então, eu não sei se eu estou sendo claro, mas, de uma maneira resumida, nós começamos a chegar à conclusão que o índice deve ser deve ser olhado de forma separada. Se não quisermos olhar item por item, que esses tópicos sejam pelo menos mais um degrau de ponderação, que é o que nós já citamos. Características de crescimento. Talvez olhar quais são os touros melhores para índice de crescimento. Muito bem. Aí nós vamos ter os melhores touros para índice. Agora vamos olhar os touros para índices reprodutivos. Quais são os melhores touros? O que eu quero? Eu quero idade ao primeiro parto? Eu quero leite? Eu quero intervalo de partos? Eu quero menor tempo de gestação? Aí você consegue olhar de forma específica qual é o melhor touro e o que te atende. E quem já tem, por exemplo, características de crescimento equilibrada, características reprodutivas e quer melhorar na carcaça, graças a Deus, né, doutor Humberto, os programas agora estão evoluindo para a questão de ultrassonografia, mostrando que um animal é possível melhorar a sua carcaça, melhorar o seu rendimento, sem que aumente o frame e, consequentemente, o peso em idade adulta, né? Vamos fazer um raciocínio rápido aqui, só para entender a matemática. Um animal de 600 quilos que rende 50%, ele vai entregar 300 quilos de carcaça. Mas se nós tivermos o mesmo animal de 500 quilos rendendo 60%, este mesmo animal vai entregar 300 quilos de carne. Então, isso se consegue com eficiência na parte de carcaça. E o que nós chegamos assim, os trabalhos vêm provando que conseguindo aumentar a área de olho de lombo, sem esquecer do peso, por isso se usa a O sobre 100, sem esquecer a cobertura de gordura, né? É possível ter animais de médio frame rendendo muito a carcaça. E isso só se consegue através da seleção de carcaça, que hoje o ultrassom é a principal ferramenta, né, doutor Humberto? Exato. O ultrassom gera os inputs necessários para o cálculo das DEPs, né? Então, a gente precisa... tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Então, a coleta dos dados de ultrassom tem que ser muito bem feita, na idade correta e sem exacerbação do peso do animal. Então, tem gente aí querendo bater recorde de avaliação de carcaça, com vistas a comércio, né? E isso não é positivo. A gente tem que ter igualdade de condições para os animais, ter uma idade padronizada, entregar isso para os geneticistas e eles vão fazer as DEPs. Agora, do lado dos geneticistas, a gente precisa de novas DEPs de carcaça. A gente tem, por exemplo, a DEP para a área de olho de lombo, ela é muito correlacionada com o tamanho. Então, um animal gigante vai ter uma AO gigante e ele vai estar lá no alto. Você pode olhar todos os animais, uma correlação muito alta das DEPs de AO e as DEPs de tamanho, né? Outra coisa que a gente precisa, e surgiu agora na NCP, a DEP de frame. A gente precisa conhecer o tamanho, a que a nossa seleção está levando, né? Isso era uma coisa que ficava escondida, né? Porque todo mundo sabe que o Nelore estava se agigantando.
Então, não pode acontecer isso. A gente precisa de novas DEPs, a DEP de AOL por unidade de peso, né, que vai dar uma medida melhor da capacidade de desossa desse animal, né, porque se eu olhar só a AOL não é suficiente, né, e também a DEP de frame foi uma coisa muito bem-vinda, que eu vi com excelentes olhos agora esse lançamento pela ANCP. A ANCP tem também a DEP de desossa, né? A gente precisa de mais interação do segmento produtivo com os geneticistas, né? Os geneticistas precisam de dados de desossa. A gente está com um programa muito legal aí, liderado pela ABCZ, que vai ajudar, né? A gente precisa de muito mais dados, mas é um começo importante. Esse programa, eu até doei um bezerro, PO, né, de cabeceira, ele vai virar carne, ele vai ajudar a ABCZ produzir DEPs e mais conhecimento entre essa inter-relação entre DEPs e fenótipo na carcaça, o animal desossado. Então, a gente precisa desses dados. Eu faço parte de um grupo, né, chama Confraria da Carcaça Nelore, e a gente acredita que uma das saídas, né, para esse dilema que a gente está, né, os animais ficaram gigantes, né, e de altíssimo desempenho, porém a gente não precisa mais nos rebanhos de genética, não precisamos desse desempenho exacerbado, a gente precisa otimizar o desempenho. E esse índice de seleção, essa metodologia, não atende a isso, ela não sabe otimizar, ela sabe maximizar. Então, a gente está aí com animais características que são de ponto ótimo, né? Tipo tamanho, tipo circunferência escrotal, tipo leite, né? Eu não preciso exacerbar isso. É fácil ver que isso é muito negativo. Um animal de altíssimo desempenho ponderal, a irmã dele vai ser um varapau, um animal de frame totalmente descasado dos ambientes produtivos, né? A vaca que produz excesso de leite tem uma série de problemas reprodutivos para ela o filho dela, ela vai ter uma perda, né? Essa excesso de produção leiteira, você vai ter bezerros morrendo por aí de curso, né? Porque não, a gente sabe que o ambiente produtivo não é possível dar atenção aos bezerros, a todos os bezerros, né? Então, a circunferência escrotal, o animal fica balançando todo aquele testículo de 48 centímetros a pasto, não tem necessidade. O animal tendo 32, 33 centímetros e tendo um bom andrológico, é o que basta. Quer dizer, tudo isso veio do passado, no qual existia, como a gente não era capaz de medir muita coisa, falava-se que o testículo e o ovário são órgãos homólogos. Então, maximizando o testículo, supostamente eu vou ter fêmeas de bom desempenho reprodutivo. Isso aí é passado, né? E a gente continua jogando isso no índice de seleção, circunferência escrotal, é uma coisa que não faz o menor sentido. Perfeito, doutor Humberto. Isso prova que, claro, a ciência evolui, nós temos que colocar de uma maneira até assim, mais polêmica, mas concordo, nós temos que ponderar melhor esses índices, né? E a nossa sugestão para quem nos assiste, como técnicos, né, não é necessariamente a opinião da associação, é importante deixar claro, mas a gente vem conduzindo um trabalho para que
os criadores comecem a analisar as réguas de DEPs de maneira mais específica, né? Que os programas de melhoramento hoje utilizam um índice final para classificar esses animais, que infelizmente esse índice final vem sendo mal usado com viés comercial, né? Sabemos que é muito simples vender os animais bem avaliados pelo índice, mas também sabemos que existem animais negativos para determinadas características que têm um índice final bom. Então, de uma maneira resumida, você, criador que nos assiste, você, técnico que nos assiste, nós temos que começar a separar. O primeiro passo seria classificar por índices como nós bem separamos, pelo menos por 3 setores, que seria crescimento, reprodução e carcaça. Se nós conseguirmos analisar de forma separada esses 3, já é uma grande evolução, saindo do índice final, né? Se conseguir isso, já é uma grande evolução para comprar um touro, ou o sêmen de um touro. E o ideal, qual é o ideal? Buscar dentro de todas as réguas de DEP as características que faltam na sua propriedade e que este reprodutor venha a oferecer. Este é o ideal, ou seja, dar água a quem tem sede, dar comida a quem tem fome, né? Então é uma coisa que parece simples, mas tem muita gente comprando touro, achando que está levando um super avaliado e levando, sim, animais que não irão contribuir para o seu plantel ou ainda para o seu ramo de negócio. A pecuária sempre houve a famosa cria, recria e engorda, né? Os touros, se nós dividirmos só em esses 3 setores, muito provavelmente o touro da cria é diferente do touro da recria e, com certeza, o touro da engorda é muito diferente do touro da cria, né? Então, assim, existe um animal completo? Até deve existir, mas dificilmente você vai conseguir usar ele como melhorador em todos os ciclos, né? Nós temos que fazer isso com muito critério, buscar os animais realmente melhoradores e com acurácia alta, né, doutor Humberto? Exato. E olhando muito procurar adquirir seus animais em plantéis que valorizem essas características funcionais, né? Então, existem criadores, né, vários, muitos, né, que estão preocupados com isso, né? Eles não estão necessariamente preocupados na maximização, na exacerbação dos índices, e estão bastante preocupados em levar características otimizadas. E a parte fenotípica é fundamental, porque ela vai ficar no seu rebanho. Você, criador, que vai consumir os touros, né, produzidos pelos produtores de sementes, né, você tem que ter uma atenção muito grande. Não é chegar lá na prateleira, escolher um número, né, e achar que está tudo bem. É preciso um trabalho mais detalhado, né? Vamos olhar os animais, vamos buscar assessoria de quem possa fazer essa assessoria, essa filtragem, né? E que seja uma coisa, vamos dizer, do bem e não necessariamente vamos vender, empurrar o que seja, né? Então, uma curiosidade, doutor Humberto, desculpa cortar o senhor mais uma vez. Importante. O André Locatelli colocou aqui, André Locatelli, gerente executivo da CNB, ele coloca e nos relembra aqui que é importantíssimo. Em 2021 teremos a premiação especial por carcaça nos abates da CNB. Então nós vamos classificar os lotes, filhos de um mesmo touro, né? E vamos conseguir entender quais são os touros reprodutores
que tem os filhos que, por exemplo, mais rendem, que mais colocam acabamento, outros que levam marmoreio. Então, realmente, tanto os programas de melhoramento quanto a cadeia produtiva, de uma maneira geral, começou a entender que o produto final é carne e que o melhor touro é aquele que leva rendimento de carcaça, que a melhor matriz é aquela que, além de uma boa carcaça, emprenha, é funcional ao emprenhar, a reconceber e a ter leite, né? Então, assim, existe um equilíbrio entre matrizes e produto final. Nós precisamos identificar quais são os touros que conseguem ter esse equilíbrio, e a seleção serve para isso, né? E sim, devemos também utilizar touros específicos para determinados nichos. Como descobriremos isso? Através das DEPs isoladas e não por um índice de seleção. E também agora com essa nova tecnologia ultrassom e também os abates técnicos, né? Eu acho que uma coisa que vai ser muito moda daqui para frente, os abates vão voltar a ser muito explorados, mas com um diferencial, né? Sabendo quem são os pais, porque cada vez mais nós estamos buscando provar touros reprodutores que são eficientes no gancho, né? Exato. Nós não estamos aqui por acaso, né, Zoller? Foi criado, você, Dr. Nabi, esse conselho técnico, buscando um direcionamento, um novo direcionamento aí, trazer carcaça, né, trazer a carne para dentro das discussões aí do Nelore, né? Então já existe esse programa que certamente com esses aperfeiçoamentos, a gente tendo a análise da progênie, vai maximizar ainda mais a possibilidade de retorno de dados para que os produtores de genética tenham esse feedback, né, e saibam exatamente o que está acontecendo com aquilo que eles produziram, né? Mas também note que nesse conselho, né, tem produtores, né, tem pesquisadores de ultrassom, né, tem o frigorífico. Então, de uma maneira geral, o novo caminho que está surgindo aí é o da carne, né, é o da carcaça, da qualidade, maximização de produção de carne por unidade de animal, né? E isso não é só o novilho de corte, você tem que levar, como você falou, a fêmea, botar na equação também, né? Não é só o confinamento, então a gente tende a olhar um lado só, né? A gente tem que olhar também a parte da reprodução, né? E as características de carcaça, então, vão permitir uma valorização ainda maior do produto, né? Então, aos compradores de touro, né, a gente recomenda que passem a ter essa atenção, passem a buscar informação. Olha, eu estou nesse ambiente assim, estou aqui, minha fazenda é desse jeito, né, o meu sistema produtivo é assim. O que você acha que tipo de DEPs eu devo incorporar nesse meu trabalho, né? Que tipo de touros eu devo usar? Então, um conselho que a gente pode dar é esse, né? Que passem a olhar, não é simples. Me dá um top 01 aí da prateleira que tá bom, né? Seja no leilão, seja no centro. Não é assim. E procurar o aconselhamento de quem possa dar um conselho desinteressado e vamos dizer, no interesse do cliente, né? De sedimentar essa relação com o cliente, porque ela vai ser perene, né? Não vai ser uma venda única e que se dane, né? Não. O interesse é realmente aumentar a produtividade de uma maneira
holística, de uma maneira consequente, né? De uma maneira olhando o todo da equação produtiva. Perfeito, doutor Humberto. De uma maneira geral, se você que nos assiste é um jovem criador, um criador que iniciou a seleção agora, procure eleger um programa de melhoramento. É saudável usar o índice de seleção em um primeiro norte. Para quem não sabe aonde quer chegar neste primeiro momento, pode ser usado. Ele reflete um resumo do que um animal deveria ter, ponderando crescimento, reprodução e carcaça. Mas, se você é um selecionador, se você é um criador que quer chegar em determinado local, analise suas matrizes, escolha reprodutores que agreguem as qualidades que suas matrizes ainda não possuem, geneticamente falando. Nunca se esqueçam da parte fenotípica. Programa nenhum de melhoramento vai avaliar equilíbrio. Programa nenhum de melhoramento vai avaliar aprumos. Programa nenhum de melhoramento vai olhar pigmentação, defeitos graves de linha dorso, casco, enfim. Melhoramento genético se faz no curral, se faz na genética e é complementado com os programas de melhoramento. Então, essa é a mensagem que o Conselho da Nelore do Brasil vem aqui hoje debater, buscar sempre um equilíbrio entre informações, um equilíbrio entre avaliações, né? E cuidar sempre da parte fenotípica. Nós, raça Nelore, chegamos aonde chegamos porque sempre buscamos os animais superiores em fenótipo. Somos um grupo racial. A raça Nelore tem características específicas. E o mais importante, macho tem que ter cara de macho, fêmea tem que ter cara de fêmea. O dimorfismo sexual é a evolução de qualquer raça, né? Então, quando isso começa a se misturar, mostra que só se está buscando um caminho das avaliações e não se está buscando a avaliação fenotípica. Então, é um momento de equilíbrio de informações. Eu acho que o Nelore amadureceu muito nos últimos anos, né? E nós vamos conseguir pegar toda a contribuição que as pistas de julgamento trouxeram, que é essa parte de aprumos, a parte racial, a parte de carcaça, a parte de aprumos, pegar o pessoal que só cuidou de avaliação e descuidou da parte fenotípica e fazer uma união desses dois setores, trazendo o terceiro pilar, né, doutor Humberto, que é a ultrassonografia de carcaça. Não adianta ter animal bonito e bem avaliado se não produzir carne, né? Não adianta ter animal bonito, bem avaliado, se não der dinheiro. Então, assim, nós precisamos olhar animal por fora e por dentro, né? Esse é o recado, eu acho que é o resumo que todos nós devemos buscar. As biotecnologias estão disponíveis para quem quiser usar e nós, da Nelore do Brasil, estamos à disposição para que todos que nos assistem possam nos procurar. Este conselho está aberto a todos. Insisto, o nosso convidado especial hoje, doutor Humberto, já vai se despedir. Um craque na área da carcaça, um fundador da Confraria da Carcaça, criador, pecuarista. Então, nós estamos à disposição, né? Nós, eu, doutor Humberto, e todo o conselho, Liliane Sugizawa, Eduardo Pedroso, Antônio Aurico, né? E agradecer mais uma vez o nosso presidente, doutor Nabi, que sempre nos deu apoio, foi o maior incentivador da criação deste conselho, né? E graças ao doutor Nabi e toda a nossa diretoria que nós estamos tendo esse bate-papo, aprendendo, crescendo e tendo a participação dos amigos. Doutor Humberto, queria que o senhor desse uma palavra geral de despedida. Me corrija se por acaso eu falei alguma coisa errada, mas eu acho que a mensagem final é essa, né? Equilíbrio. Não existe um animal perfeito. Não existe um animal perfeito e a gente
precisa estar sempre procurando, né, maneiras de sair dos dilemas, né? Então, em primeiro lugar, é trazer para a consciência, reconhecer algum problema que possa estar existindo e qual é a melhor maneira de corrigir. Nós temos aí excelentes profissionais, né, que podem dar, vamos dizer, podem ser contratados para dar uma boa assessoria no melhor interesse dos selecionadores, né, dos plantéis, né? Nós temos informações genéticas de alta qualidade, né? Temos geneticistas e sistemas de coleta de dados, né? São 30 anos aí de aperfeiçoamento desse sistema, né? Isso não é pouca coisa. Mas eu acho que é chegada a hora da gente passar para um novo estágio, reconhecer que a existência de um único índice está trazendo problemas, né? Como podemos fazer para melhorar, né? E eu gostaria de me colocar à disposição. Eu vi que teve muita pergunta aí ao longo da entrevista, mas a gente faz assim, o sistema aqui não dá nem para consultar essas perguntas direito, a gente está concentrado, né, em fazer a nossa exposição, mas eu quero me colocar à disposição aí, quem tiver todas essas perguntas, eu vi que teve várias, né? Se quiser se dirigir, nós estamos no ambiente aqui do Instagram, eu tenho uma presença grande lá da Fazenda Sucuri no Instagram, peço a vocês que me retransmitam essas perguntas e eu terei o máximo prazer em tentar ajudar a esclarecer. Então, perfeito, doutor Humberto. Então, muito obrigado, Zoller, muito obrigado à CNB, pela honra que vocês me deram de ser convidado para fazer parte desse conselho tão nobre. E a missão é muito importante e eu espero poder estar à altura de me desempenhar desse cargo da melhor maneira. Muito obrigado. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Em nome da CNB, eu agradeço mais uma vez o senhor por compor esse conselho. Estamos no início da criação, temos muito a criar ainda, né? E fomentar essa raça maravilhosa que é a raça Nelore, pautada sempre na parte técnica, científica. E reforço os amigos que nos assistem. Dr. Humberto está à disposição no Instagram Fazenda Sucuri. E nós, da Nelore Oficial, estamos também à disposição. Podem mandar mensagens, perguntas. Sempre que possível, nós vamos estar atendendo. Sabemos que a live é muito dinâmica e a gente acaba esquecendo. Perdão pelas respostas que ficaram não respondidas, mas nós vamos, sim, ao longo da semana, vocês reencaminhem essas perguntas, nós vamos respondendo com o maior prazer do mundo. Então, Humberto, muito obrigado. Nós estaremos sempre falando, mas aqueles que nos assistem, fiquem com Deus, uma ótima noite. E semana que vem estaremos aqui com o Eduardo Pedroso, na quinta live, falando sobre o mercado da carne, sobre a indústria. Estão todos convidados e até terça-feira que vem, às 19 horas. Um grande abraço para todos. Até logo. Até logo.